Uma boa noite a todos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele continue nos abençoando mais essa reunião. Nós vamos cantar o hino de número 317, Soldados Somos de Jesus. Gostaria que os irmãos me ajudassem aí com finco. Vamos louvar o Senhor, né? Ele é digno de todo louvor. É ré? Vamos ver. Soldados Somos de Jesus. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, dos exércitos do céu. Batalhemos pelo céu, cantando vamos combater, ouvir o pecado e seu poder. Glória a Deus. Vamos cantar o 325. Vivo por fé, 325. É ré.
Porque Ele vive. Deus sempre enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu
oração. Nós não temos nenhum pedido aqui por escrito, mas se tem alguém com necessidade, vamos pôr diante do nosso Senhor nessa noite e vamos pedir a bênção pelo decorrer do culto que virá pelo pregador que irá pregar a mensagem. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, bom é estar aqui, ó Deus, para ouvir o que o Senhor tem para nós mais uma vez, ó Pai. Sabemos que o Senhor tem um alimento fresco para nós, Senhor Jesus, e nós sentimos bem, ó Deus, quando falamos, vamos para a casa do Senhor, porque aqui, ó Deus, é onde o Senhor pode falar conosco, ó Pai. Há tantas vozes no mundo, ó Deus, mas nós sabemos aonde a voz fala conosco, ó Deus, porque nós somos do Espírito do Senhor, ó Pai, nós temos o Espírito Santo, ouvimos a voz do Senhor, ó Deus, e aqui o Senhor tem liberdade para falar, ó Deus, com o povo do Senhor. Pai Celestial, se alguém entrou enfermo, ó Deus, que ele saia curado, ó Pai Celestial, que ele saia libertado, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, derramar sobre nós mais do Teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Aqueles que não compreendem a Tua palavra, Senhor Deus, que possam entender nessa noite, ó Deus, e sair regozijando, ó Deus, com o coração ardendo, ó Deus, de desejo, ó Pai, de servir ao Senhor. Ajude a cada um, ó Deus, conforme as suas necessidades, ó Pai. Cremos que o Senhor falará conosco, ó Deus, nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos dar lugar aos diáconos. Na casa de Jairo, o homem importante não foi diferente. Vento se acalma, mas se aquieta se ele está presente. Onde Jesus chega, finda-se o pranto, pois nada resiste o poder que existe neste nome santo. Onde Jesus chega, a doença sai, o diabo se cala, arruma sua mala, pra bem longe vai. Lembro-me do filho daquela viúva que estava em Naim. Chegou no momento e no sepultamento colocou um fim. Jesus manda embora, arranca e joga fora tudo que não presta. Isto é notório, faz até velório transformar-se em festa. Onde Jesus chega, finda-se o pranto, pois nada resiste o poder que existe nesse nome santo. Onde Jesus chega, a doença sai, o diabo se cala, arruma sua mala, pra bem longe vai. Ia me esquecendo da festa que houve lá em Canaã. Foi naquele dia que a irmã Maria quis nos ensinar que só Ele pode, que só Ele sabe, só Ele é capaz. Milagres incríveis, coisas impossíveis, só Ele é quem faz. Onde Jesus chega, finda-se o pranto, pois nada resiste o poder que existe nesse nome santo. Onde Jesus chega, a doença sai,
Jesus chega, a doença sai, o diabo se cala, arruma sua mala, pra bem longe vai. O diabo se cala, arruma sua mala, pra bem longe vai. Amém. Esse era é o nosso Deus, né? Nosso Jesus. Ele chegava no velório, mas morto não era sepultado, era ressuscitado. Glória a Deus. E sobre esse clima de adoração, vamos ouvir um trecho da mensagem do profeta nesse instante. And you know, faith cometh by hearing the word of God, the promise of God. E você sabe, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a promessa de Deus. And this little queen got to hunger, and she wanted to go to this revival. E esta pequena rainha ficou muito faminta e ela queria ir a este reavivamento. Now she had a whole lot to confront her. Agora ela tinha muita coisa para encarar. Now the first thing, she was a pagan. Agora a primeira coisa, ela era pagã. She'd have to go to her priest to ask if she could leave. Ela tinha que ir a seu sacerdote para pedir se ela podia partir. She's a queen, she is in dignity, in the celebrity. Ela era uma rainha, ela tinha dignidade, celebridade. Now, no doubt but what, she went up to the high priest and she said, Agora, sem dúvida, ela subiu até o sumo sacerdote e ela disse: Great Holy Father, I understand that there is a revival up in Israel and they're having a great time up there. Grande Santo Padre, eu compreendo que há um reavivamento lá em cima em Israel e eles têm um grande templo lá em cima. And their God is living and He's doing great signs and wonders that we've never seen anything like it or heard anything like it. E o Deus deles está vivo e Ele está fazendo grandes sinais e maravilhas que nunca vimos nada como isto, ou ouvimos nada como isto. Every caravan I inquire and they say it's wonderful. Cada caravana eu pergunto e eles dizem que é maravilhoso. May I be excused from my denomination to go visit? Posso eu ser liberada por minha denominação para ir visitar? I can imagine we're not cooperating in that meeting, so you better stay away from it then. Eu posso imaginar isso. Não estamos cooperando com aquela reunião. Então é melhor você permanecer longe daquilo. Vem. You know, man die but not spirits. See? Você sabe, os homens morrem, mas não o espírito. Vem. Then we find out that, no, you better stay away from it. Então nós descobrimos que não, é melhor vocês permanecerem longe daquilo. We're not cooperating in that. Não estamos cooperando com aquilo. When I look, a Holy Father, I understand. Bem, agora veja, Santo Pai, eu compreendo. Now looky here, if there's anything going on, it'd be going on among us. Agora, veja aqui, se alguma coisa estivesse acontecendo, estaria acontecendo no nosso meio. Our church would have it. Nossa igreja teria isto. Oh my. Here it is here. We'd have it right here. Oh, que coisa! E aqui está. Nós temos isto bem aqui. I can hear that little queen say, rise up, I like her spunk. Eu posso ouvir aquela pequena rainha dizer, se levantar. Eu gosto de sua coragem. She raised up and said, I've seen these idols standing here for years. I've heard you standing behind the pulpit and preaching about some God that was, some God that was. Ela se levantou e disse: Eu vi estes ídolos aqui de pé por anos e te ouvi aqui de pé atrás do púlpito e pregando sobre algum Deus que já foi, algum Deus que passou. My great-great-grandmother heard the same stories, not being moved in no time. Minha tataravó ouviu a mesma história e não houve nenhuma mudança em tempo algum. They tell me they got a living God that's living among them, something that's genuine. Eles me dizem que tem um Deus vivo que está vivendo no meio deles, algo que é genuíno. I want to see it. Eu quero ver isso. Now look, Agora veja, if you go, you know what you're going to do? You're associate yourself with a bunch of people, you know.
Se você for, você sabe o que você vai fazer. Você estará se associando com um grupo de pessoas, você sabe. You know, they got all this opening Red Seas and all that kind of stuff. Você sabe, eles têm toda aquela coisa de abertura do Mar Vermelho e todos os tipos de coisas. You better not go up there, É melhor você não subir lá, because if you do, porque se você o fizer, well, I'm going anyhow. bem, eu vou de qualquer forma. We'll take your name right off the book. Nós tiraremos seu nome do livro. Well, take it off the book. Bem, tire-o do livro. When a person goes to hungering and thirsting for God, there's no book in the world can hold them because they're after a book. Quando uma pessoa tem fome e sede de Deus, não há nenhum livro no mundo que possa segurá-la, porque ela está atrás de um livro. Take my name off if you want to. I'm going anyhow. Tire o meu nome se desejarem. Eu vou de qualquer forma. I hear that's a living God, got reality. Eu vi que este é um Deus vivo, tem realidade. I'm going to find out about it. So you just might as well get my name off of it. Eu vou descobrir sobre isto. Então você pode tirar o meu nome disto. Now, she had a lot to confront her. Agora ela tinha uma porção de coisas para confrontar com ela. Now remember, she made up her mind. Amém. Graças a Deus. Sobre o som do hino Somente Crer, nós vamos receber o irmão Daír Henrique, irá trazer a palavra nessa noite. Grande e eterno Deus, nosso Pai amado, mais uma vez em Tua presença te agradecemos por o Senhor ter nos trazido até este lugar, onde cremos que através da Tua palavra o Senhor falará conosco mais uma vez. Temos sentido a Sua presença desde o início desta reunião, em cada oração, ó Deus, em cada palavra, em cada hino cantado. O Teu Espírito Santo tem falado conosco e preparado a atmosfera para que possamos receber a mensagem desta noite. Nós reforçamos cada pedido de oração nesta hora, Senhor. Cada coração necessitado que apresentou diante do Senhor uma necessidade, que o Espírito Santo possa discernir cada coração e dirigir, ó Deus, esta palavra de encontro a essas necessidades. Seja por cura, resolução de problemas, seja por libertação, o Senhor tem tudo que o teu povo necessita. E nós rogamos ao Senhor, concede, Senhor, a necessidade do teu povo, porque em Ti depositamos toda a nossa esperança. Nós não descansamos na nossa capacidade, não descansamos na força dos nossos braços, mas descansamos no poder do Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, que perdoou os nossos pecados, que levou sobre si todas as nossas culpas e que curou todas as nossas enfermidades. Esteja conosco em mais este tempo, em mais este culto, e que possamos ter um momento glorioso em Tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. E uma boa noite na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez é um prazer estar aqui junto com os irmãos, e estão nos acompanhando nesta noite os irmãos lá em Bonfinópolis. A irmã Namane e o irmão Samuel também estão assistindo esse culto, e vamos dizer que Deus vos abençoe. Amém? Levante sua mão. Deus vos abençoe, nossos irmãos que estão em conexão e também os outros que ainda não foram notificados. Nós cremos que a mesma atmosfera que está aqui está aí também.
o mesmo Espírito Santo, as mesmas palavras. Então eles também serão abençoados. Nesta noite nós vamos ter uma meditação em torno da mensagem Almas que estão em prisão agora. Todos os parágrafos que eu vou citar são desta mesma mensagem. O irmão Branham pregou ela em 1936. Almas que estão em prisão agora. A nossa leitura está em 1 Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 18 ao 20. Vamos nos colocar de pé, para ganharmos também tempo. Temos um texto um pouco mais longo nesta noite. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 ao 20. Está escrito: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Deus bendito e eterno, graças te damos pela tua palavra e rogamos que o Senhor venha vivificá-la em nossos corações e que o Espírito Santo possa captar a nossa atenção, que possamos compreender tudo o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar, irmãos. Almas que estão em prisão. É um tema um tanto diferente que o irmão Branham trouxe. E esta leitura que nós lemos aqui, Pedro fala sobre estas almas que estavam encarceradas. E Jesus Cristo, então, em espírito, logo após o seu corpo padecer, Jesus Cristo, em espírito, foi até o lugar onde estavam aquelas almas e pregou para elas. As almas que estavam em prisão. Jesus Cristo desceu até lá e pregou para elas. E está escrito também, estas foram as almas que lá nos dias de Noé rejeitaram a longanimidade de Deus, rejeitaram a graça de Deus, não receberam a palavra de Deus para aquele tempo e por isso não entraram na arca e foram condenadas e estavam então aprisionadas. Estas são as almas que estavam em prisão, estavam aprisionadas ali. E Jesus Cristo foi até lá e pregou para elas. Esta mensagem o irmão Branham trouxe como um alarme, porque ele estava vendo a repetição das coisas acontecendo. Porque está escrito, assim como foi nos dias de Sodoma, assim será na segunda vinda do Filho do Homem. As mesmas coisas que aconteceram ali em Sodoma irão acontecer novamente. As mesmas coisas que aconteceram no tempo de Noé irão acontecer novamente. E o irmão Branham viu estas mesmas coisas acontecendo já em 1936. Aliás, em 1963. As mesmas etapas, as mesmas atitudes, a mesma postura do povo, o irmão Branham viu acontecendo e trouxe então este alerta. Esta mensagem então nós vamos dividir em 3 partes. A primeira é falar sobre a natureza do espírito. A alma é a natureza do seu espírito. A sua alma é a natureza do seu espírito. E o seu espírito é o que governa o seu corpo. E o segundo tópico será as influências sobre a alma. Nós veremos que nossas almas podem ser influenciadas de 2 formas. Ou ela pode ser influenciada pela 5ª dimensão, ou ela pode ser influenciada pela 6ª dimensão. E por fim, então, finalizando, o sinal aos perdidos. Da mesma forma que nos tempos de Noé, nos tempos de Sodoma, houve um sinal aos perdidos antes do juízo de Deus cair, hoje também existe esse sinal. Então nós vamos dividindo nessas 3 partes, começando desde já, e eu oro para que os irmãos sejam abençoados e que o Espírito Santo lhes fale
através destas palavras. Não é nada que os irmãos já não tenham ouvido, mas para nós é bom ouvir as mesmas coisas, isso nos traz segurança. A natureza do Espírito, parágrafo 36, o irmão Branham explica: a alma é algo que é a natureza do Espírito. Então, quando a natureza do homem, quando ele diz, nós estamos mortos, a Escritura claramente nos diz que nós estamos mortos e nossas vidas estão escondidas em Deus através de Cristo, seladas ali pelo Espírito Santo. Quando a Escritura diz que nós estamos mortos em Cristo, não quer dizer que o nosso corpo físico morreu, mas aquela alma que era a natureza humana do nosso espírito morreu e foi sepultada em Cristo. É isto que a Escritura diz. Agora, não foi o seu corpo que morreu, não foi o seu espírito que morreu, foi a natureza do seu espírito que morreu. Nós que temos o novo nascimento, não é que os nossos corpos morreram, não é que os nossos espíritos morreram, mas aquela alma que nós herdamos, aquela natureza do espírito que herdamos dos nossos pais, humana, ela tem que morrer e ser substituída por uma que veio de Deus, que é eterna. É o que o irmão Branham nos explica, e sempre lembrando que nós somos em 3 partes: alma, corpo e espírito. A alma é a natureza do espírito, o espírito é a vida do corpo, e o corpo é esta capa física de carne que nós temos. Então, não foi o seu corpo que morreu, não foi seu espírito que morreu, foi a natureza do seu espírito que morreu. Veja, a natureza, que é a alma. A natureza de sua alma é Deus, se você nasceu de novo. Se ela não for, ela é do mundo. Existem 2 tipos de alma. Uma que é segundo a natureza de Deus e uma que é mundana. É aqui onde está a diferença entre os eleitos e os que não são eleitos. Os eleitos têm essa alma que veio de Deus. E aquilo que vem de Deus é eterno, porque Deus é eterno. Se a nossa alma veio de Deus, então nossa alma é eterna. Os irmãos entendem? Agora, se esta alma não veio de Deus, ela não é eterna, ela é finita. Ela não tem vida eterna. Só tem vida eterna aquilo que nunca teve início. Então, qualquer coisa que começa tem que acabar. Então, portanto, a única maneira de você poder ter vida eterna é ter uma vida que realmente nunca começou. É a única forma, irmãos, de termos vida eterna, é ter em nós uma vida que não teve princípio, ou seja, uma vida que veio de Deus, uma alma que veio de Deus. Então a sua vida começou quando você nasceu, quando Deus soprou o fôlego da vida em suas narinas e você se tornou uma alma vivente. Então você começou neste momento. Esse corpo físico, ele respirou pela primeira vez. Quando saiu do ventre, ele então encheu pela primeira vez os seus pulmões de ar. Então esse corpo teve um início, e tudo que tem início terá um fim. E no parágrafo 43, o irmão Branham diz: agora, nós pensamos que nós somos algo. Apenas lembre-se o que nós somos: um torrão de terra, isto é tudo. Porque és pó, em pó tornarás. Então, quando você vê este homem descendo a rua que acha que ele é alguém, às vezes ele desce a rua num carro que vale centenas de milhares de reais. Às vezes a roupa que ele usa já vale mais do que o carro que nós andamos. E ele acha que ele é alguém, mas não passa de um torrão de terra. Então, quando você vê este homem descendo a rua que acha que ele é alguém, você sabe e que tem um pouco de educação
e coisas, algum grau de doutorado, alguma graduação, uma pós-graduação. Alguém que seja estudado, ele pensa que é alguma coisa. Ele acha que é alguém. Lembre-se, é um torrão de terra de Indiana. Nós podemos dizer, né? É um torrão de terra de Leopoldo de Bulhões. Se ele for sepultado aqui, ele não passa disto, de um torrão de terra. É um torrão de terra de Bonfinópolis. Não passa disto. Quantas vezes nós vemos grandes lápides no cemitério, não é? Há pouco tempo, durante a sepultura ali, o velório da minha avó, passando ali pelo cemitério e vimos grandes mausoléus, né? Construídos de mármore, coisa fina, coisa riquíssima, para guardar alguns torrões de terra ali dentro, né? As pessoas, até mesmo na morte, querem ser superiores às outras. E dizem, não, a minha família não vai ser jogada na terra aí como qualquer um. Eu tenho que construir um grande mausoléu, uma grande lápide aqui, para sobressair dos demais. Tudo bem, se a pessoa tem condições para isto, né? Não há mal nenhum neste tipo de coisa. Mas agora, é um torrão de terra. Sendo sepultado na sepultura mais simples possível, ou sendo sepultado em uma grande lápide de mármore, não passa de um torrão de terra. É um torrão de terra de Indiana. Isto é tudo. Esta mulher que está toda vestida de shorts e fumando cigarros e se comportando de qualquer maneira rua abaixo, se rebolando como se ela possuísse o país inteiro, é um torrão de terra de Indiana. E é assim mesmo que isto está votando. Então você não tem muito para começar. Veja, é isto mesmo, isto é o que você é. Este corpo físico, ele é um torrão de terra. Agora, esta alma, se ela veio de Deus, ela terá que voltar para Deus, ela é eterna. No parágrafo 44. Esta alma que está aí dentro, veja, nesta alma é que Deus está operando. Não é nesse corpo. Ele precisa da alma para usar este corpo. Se ele tão somente puder fazer com que esta natureza, este espírito concorde com ele, então esta natureza morre. A natureza e o amor do mundo morrem, e as coisas do mundo estão mortas. Quando esta alma, esta natureza do espírito começa a concordar com Deus, então esta natureza mundana morre. O desejo pelas coisas humanas, pelas coisas mundanas, morre. Vê? Porque se amas o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está em ti. Vê? Um homem deve nascer de novo deste modo. Esta natureza tem que morrer. A natureza de Deus vem e vive em você. E Deus é a única coisa que há que realmente jamais começou e jamais pode terminar. Esse é o segredo da vida eterna. É fazer com que esta alma, esta natureza humana morra, para que então a natureza de Deus entre em nós, a alma que veio de Deus. Isto é nascer de novo. É sepultar aquela alma humana e receber uma alma que veio de Deus. Esta alma é eterna. Esta alma que vem de Deus é eterna. Então, se amas o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está em ti. É por isso que nós somos batizados em seu nome, para que possamos surgir em seu nome. Isto está no parágrafo 47. Por que nós somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo? E muitas vezes dizemos, que somos sepultados nas águas. O batismo, ele é como que nós estivéssemos sendo sepultados na água, simbolizando então que aquela alma mundana está sendo sepultada, e aquela pessoa então recebe uma nova alma que veio de Deus. Então,
Por isso é que somos batizados em seu nome, para que possamos surgir em seu nome, em sua morte e em sua ressurreição, para que ressuscitemos novamente, testificando ao mundo que nós viemos, que nós tivemos vida nova e que o velho homem está morto. Quando nós nascemos de novo, nós devemos dar testemunho de que o velho homem está morto. Aquela alma mundana que vivia por aí escrava dos prazeres, temos que testemunhar que ela está morta. Se é que aquela alma que veio de Deus vive através de nós, a natureza do nosso espírito foi trocada. Recebemos então esse espírito, essa natureza do Cordeiro, né? O Espírito Santo. É disso que o irmão Brano está falando. Em sua ressurreição, para que ressuscitemos novamente, testificando ao mundo que nós temos vida nova, que o velho homem está morto. Nós enterramos esta primeira natureza, está vendo? Esta primeira natureza desapareceu, e agora nós somos a natureza dele. Ele vive em nós e nós não fazemos a nossa própria vontade. O apóstolo Paulo falou algo semelhante a isto. Nós não fazemos mais a nossa própria vontade, porque a vontade da carne, ela nos levaria cada vez mais para o abismo. Mas quando essa natureza mundana morre, é sepultada, e nós recebemos uma nova natureza que veio de Deus, então tudo se faz diferente. E nós começamos a sacrificar o nosso próprio corpo, sacrificamos a nossa própria vontade por amor da palavra de Deus. A vontade humana, é claro. Então, nós enterramos esta primeira natureza. Esta primeira natureza desapareceu e agora nós somos natureza dele. Ele vive em nós e nós não fazemos a nossa própria vontade, nós fazemos a vontade dele. Nós não temos nossos próprios pensamentos. A mente é que pensa. A mente que estava em Cristo Jesus está em cada crente agora. Veja, aí está a alma. É disso que estamos falando. É receber a mente de Cristo. É receber a natureza de Cristo. É receber o Espírito de Cristo. Enfim, é Cristo vivendo em nós. Amém? Isto é nascer de novo. É Cristo vivendo através de nós. Agora, é nessa parte que eu estou pensando agora. Isto é que está dentro de nós, a alma, a natureza do nosso espírito. Ela tem que ser conforme Deus para ser eterna. Então aqui nós encerramos a primeira parte e entramos agora nisto, a influência sobre a alma. A alma é uma natureza. E o que é uma natureza? É um conjunto de características que definem uma pessoa. Tem pessoas que têm uma natureza mais extrovertida, que gosta de conversar, que se relaciona com todo mundo, que gosta de participar ali das rodinhas de conversa. Agora tem outras pessoas com a natureza mais introvertida, que não é muito de falar, que é mais de pensar, de refletir, que é mais calada. Cada pessoa tem uma natureza diferente. Às vezes nós dizemos que puxou tal pessoa, fala, esse aí puxou a avó, esse aqui puxou o pai. São as naturezas. E a alma que nós temos é a natureza do nosso espírito. A natureza determina o seu gosto, o que você gosta, de quem você gosta, com quem você se relaciona, e tudo isso recebe influências externas. A alma ela pode ser influenciada de duas formas. Ela pode ser influenciada pela quinta dimensão ou pela sexta dimensão. E como nós bem sabemos, a quinta dimensão é a região dos perdidos. E a sexta dimensão é a região dos salvos. Os perdidos que morrem sem aceitar o perdão de Cristo, eles vão para a quinta dimensão e ficam ali aguardando o julgamento. Então, no dia do trono branco, eles serão julgados e serão condenados ao fogo do inferno. Isto é a quinta dimensão. A sexta dimensão é o contrário. As pessoas que morrem
e são sepultadas em Cristo, que tem esta alma eterna em si, elas vão para a sexta dimensão, aguardar a volta de Jesus. Aguardar aquele dia em que nós nos reuniremos com eles, e então iremos para o milênio. Essas duas dimensões exercem influência sobre as almas que estão aqui nesta dimensão. Nós vivemos aqui em 4 dimensões, né? Até a quarta. A quinta e a sexta exercem influência sobre as almas aqui. É o que o irmão Branham explica. No parágrafo 79, ele vai relatar aqui a visão que ele teve quando ele visitou a quinta dimensão. Só para termos um contexto, o irmão Branham estava caçando, ele era bem jovem ainda, estava ali caçando com um companheiro, e o seu companheiro ali, no momento manipulando a arma, acabou disparando ela acidentalmente, e aquilo disparou e acertou as 2 pernas do irmão Branham, que quase decepou as suas 2 pernas. E ele sangrou muito e foi levado às pressas para um hospital e perdeu muito sangue. E chegou a ter alguns estados, alguns podem chamar de delírio, mas nós cremos que ali ele estava tendo visões. E uma das visões foi essa, ele desceu à quinta dimensão. Preste bem atenção no que ele narra. Então, depois que a visão me atingiu, eu estava tão fraco, eu tinha perdido todo aquele sangue. Eu pensei que eu estivesse me afundando numa eternidade sem fim. Muitos de vocês já me ouviram contar isso antes, eu me afundando numa eternidade sem fim. Primeiro eu estava passando como que por nuvens, aqui o irmão Branham foi descendo. Está mostrando aqui que a quinta dimensão ela é uma dimensão que está abaixo, ela é para baixo. Então ele tinha a sensação de estar nas nuvens e foi descendo. E então passei por trevas e afundando, 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 e antes de saber de mais nada, eu entrei na região dos perdidos. E ali dentro eu gritei. E eu olhei e simplesmente tudo, não havia fundo nisto. E eu de modo algum podia parar de cair. Para a eternidade parecia que eu ia cair. Não havia parada em nenhum lugar. Nós sabemos que a quinta dimensão, o inferno, ele é um estado de espírito. Então o irmão Branham está retratando o estado que ele estava passando, esse sentimento de estar caindo cada vez mais e não ter fundo. Era uma queda eterna, cada vez mais caindo. Esse é o estado agonizante que ele estava. Parágrafo 82. Eu ouvi um barulho, isso aqui ele já havia caído, né? Eu ouvi um barulho, soava como um tipo de coisa assombrada. E quando isso estava, eu olhei e vindo, e eram mulheres. E elas tinham uma coisa verde, simplesmente podia-se ver apenas os seus rostos. E elas tinham uma coisa verde debaixo dos seus olhos, e seus olhos pareciam prolongados para trás, como as mulheres hoje pintam seus olhos, prolongando eles assim para trás, e apenas os olhos e o rosto delas, e elas estavam fazendo um que coisa. Ele viu aquilo, ele não sabia ainda, ele nunca tinha visto, mas é um modelo de maquiagem bastante comum, em que as mulheres fazem isso puxando os olhos para trás, né? Fazendo o olho ficar parecendo com o olho de um gato, né? Puxado para trás, e com sombras também. Ele nunca tinha visto aquilo antes e ele achou que era uma gangrena, aquilo era uma podridão que atingiu os olhos delas e que fez os olhos ficarem daquela forma. Eu simplesmente gritei bem alto: ó Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, ó Deus, onde tu estás? Ele narrou que ali ele clamou pelo seu pai não estava lá. Clamou pela sua mãe não estava lá. Clamou por Deus e Deus não estava lá. Ó Deus, onde tu estás? Se tu tão somente me deixares voltar e viver, eu te prometerei ser um bom menino. Tão desesperado o irmão Branham estava ali que prometeu isso para Deus: se o Senhor me deixar sair desse lugar e voltar a viver, me recuperar aqui desses ferimentos,
Eu prometo que eu serei um bom menino. Mais tarde, irmão Brana já avançado, mais avançado em idade, ele narra isso no parágrafo 91, que ele estava andando ali fazendo compras com a sua esposa, e me parece que ele estava num shopping e visitando uma loja, isso muitos anos depois. Ele viu uma cena que o levou diretamente para aquela mesma visão. Veja ele contando aqui. Então, eu fui no andar de cima e me sentei. E quando sentei, havia uma escada rolante. Era na loja de J.C. Penney. E a escada rolante trazendo as pessoas para cima, como um shopping, né? Bem, eu realmente tive náuseas vendo aquelas mulheres subirem ali, jovens, velhas, indiferentes, enrugadas, jovens de toda maneira, vestidas com shortinhos, seus corpos obscenos e aquelas mulheres vestidas sensualmente, com aquelas cabeças enormes daquela maneira. E aqui vinham elas, e uma saindo daquela escada rolante, simplesmente vindo bem em minha direção, assim, de onde eu estava reclinado numa cadeira, sentado ali, com a minha cabeça abaixada. Eu pensava então, parágrafo 97, enquanto notava aqueles olhos com aparência de gangrenados naquelas mulheres, ali estavam a espanhola, a francesa, a índia, a branca, todas juntas. Então aqueles olhos com aparência de gangrenados e olhos com a pintura, e elas prolongaram para trás como os olhos de um gato. E aquele falatório ali, estava eu novamente. Me encontrava ali na loja de J.C. Penney, mas de volta ao inferno. De volta ao inferno. Aquele momento ali, aquela atmosfera daquela loja, aquelas mulheres maquiadas, aquele barulho de conversa, tudo aquilo levou o profeta de volta para aquela visão que ele teve no inferno. Isso nos mostra o quê? Aquelas mulheres ali, quando o irmão Brana olhou para elas, ele viu diretamente que elas estavam sendo influenciadas pela quinta dimensão. A mesma classe de mulher, a mesma classe de maquiagem, a mesma classe de conversas, a mesma classe de espírito. E aquilo ali provavelmente fez o irmão Brana se estremecer, porque ele estava vendo o inferno em uma loja. Atmosfera infernal. Quantas vezes o Espírito Santo nos dá esse alerta, diz, esse lugar que você está tem uma atmosfera infernal. Nós podemos sentir quando uma pessoa tem sobre si uma atmosfera infernal. E quando elas se juntam, aí que a coisa fica tremenda. Em determinadas festas, estamos aproximando aí de novo, se Deus permitir, né? Se é que Deus ainda tem paciência com esse mundo, logo nós estaremos no carnaval novamente, e parece que essa atmosfera infernal unge toda esta nação. E aí os que têm, né, esta felicidade de se isolar no meio do mato, podem então ficar livres desse espírito. Mas nem todos podem, né? E às vezes nós somos abalados, sentimos essa atmosfera infernal em tudo. Nas ruas, nas lojas, nos ônibus, no rádio, em tudo, essa atmosfera infernal se faz presente. O irmão Brana viu isso. Então, essas almas mundanas sofrem essa influência da quinta dimensão. Mas graças a Deus, porque também existe o outro lado. Se existem almas hoje influenciadas pela quinta dimensão, também existem almas aqui que estão sendo influenciadas pela sexta dimensão. Aquela sexta dimensão em que o irmão Brana foi lá, e tudo era abraço, tudo era amor, tudo era inocência, as pessoas eram puras, homens e mulheres se abraçavam ali sem nenhuma espécie de sentimento humano, e todos chamavam ele de meu precioso irmão. Nós estamos sendo influenciados por essa atmosfera da sexta dimensão.
Por isso que o nosso amor fraternal uns pelos outros é tão grande, ao ponto de nós sofrermos quando vemos um irmão sofrendo e nos alegrarmos quando vemos um irmão se alegrando. Isto é influência da sexta dimensão. Esta aparência santa dos irmãos, das irmãs, este palavreado santo dos jovens, tudo isso é influência da sexta dimensão sobre nós. E o mundo nota a diferença. Quando você entra em determinado recinto, às vezes as pessoas mudam de assunto porque você chegou, porque você carrega essa atmosfera da sexta dimensão. Essa atmosfera que infunde respeito sobre este homem, sobre esta mulher. Veja aqui no parágrafo 292. Deixe-me te dizer uma coisa, irmã, só um minuto. Você pode ser antiquada, mas você tem algo que estas rainhas do sexo não têm. Você tem algo que elas jamais podem ter. Por mais que elas sejam vaidosas, por mais que elas invistam na própria vaidade dos seus corpos, da sua aparência, você, irmã santa e pura, tem uma coisa que elas jamais poderão ter. Você pode ser antiquada no seu vestir. Você pode ser como uma dama. Elas podem dizer, olha aquela santa roladora ali, antiquada. Não se preocupe. Ela tem algo que esta vulgar rainha do sexo, que tem todo mundo olhando para si ali fora, ela não tem. Ela jamais poderá ter. Ela está perdida. Eternamente, ela está condenada, vê? Você tem moral, você tem virtude, ela não tem nada. Irmãs, que coisa gloriosa. Ela tem uma isca que lança as almas perdidas para o inferno. O cego caminha para dentro disso, agora você tem algo. Enquanto essas mulheres perdidas têm uma isca para lançar homens no inferno, as mulheres cristãs têm uma isca para chamar homens para a palavra de Deus. Estas jovens, essas damas, são iscas de Deus para chamar a atenção das almas eleitas. Ali um verdadeiro homem que tem uma alma predestinada em si, olhará para este porte e dirá, que povo é este que eu preciso conhecer? Que palavra é essa? Eu nem sabia que ainda existiam igrejas desta forma, nem sabia que existiam pessoas cristãs dessa forma. Seja você, irmã, uma isca para trazer pessoas para o reino de Deus. Que privilégio ser uma isca para trazer pessoas para o reino de Deus. E você, irmão? Você pode nem mesmo estar no livro de uma igreja, mas você pode ser uma vida justa que esteja impedindo a ira de Deus cair sobre este mundo hoje. Ali, antes de Deus destruir Sodoma, Abraão, conversando com ele, foi perguntando então para Deus, se o Senhor encontrar ali 50 homens justos, o Senhor ainda destrói a cidade? Deus disse, não, por 50 homens justos, não. Mas se o Senhor encontrar 25 homens justos, o Senhor ainda destrói a cidade? E foi reduzindo, né, até que chegou em 10. E se o Senhor encontrar 10 homens justos ali, o Senhor destrói a cidade? Deus disse, se eu encontrar 10 justos, eu não destruirei. E nós hoje somos esses homens justos. É por nossa causa que Deus ainda não destruiu esse mundo. Nós podemos não ter as melhores casas, não ter as melhores roupas, não ter nosso nome escrito na igreja mais luxuosa da cidade. Mas é por nossa causa, irmãos, que Deus ainda não derramou a ira do juízo neste mundo. Pisam em nós, nos criticam, mas é por nossa causa que este mundo ainda não acabou. Porque você está aqui. O mundo não crê nisto. Você, mulher, que é chamada de santa roladora, fanática, antiquada, você, homenzinho, que mal conhece algo, mas que clama a Deus noite e dia pelos pecados do país, você pode ser aquele que esteja afastando a ira de Deus.
sobre esta cidade de Leopoldo de Bulhões. É por causa de vocês, irmãos, que esta cidade não foi engolida pela terra. Se eu puder encontrar 10, eu pouparei. Se eu puder encontrar 10, como foi nos dias de Sodoma, assim será. Vê o que eu quero dizer? Amém? Os irmãos estão acompanhando? Deus sempre envia um sinal aos perdidos. Antes do juízo cair, Deus sempre apresenta a misericórdia. As almas eleitas, elas aceitam a misericórdia de Deus. As almas perdidas são aquelas que rejeitam a misericórdia. E quando você rejeita a misericórdia, só sobra juízo. Então, no parágrafo 297, ele desceu a Sodoma e ele jamais encontrou aqueles 10 justos que ele foi procurar. Não encontrou. Não tinha 10 justos em Sodoma. Deus não pôde encontrar. Então o fogo caiu. Ele encontrou Ló e suas filhas. Ele disse: saiam daqui agora mesmo. Estão vendo? Acabou-se. Ele desceu ali, lembre-se. Ele estava a caminho ali de embaixo. Ele enviara mensageiros diante dele, mas ele próprio desceu, correto, para verificar se toda esta coisa era assim. E ele achou isto cheio do quê? Mulheres com rosto pintado. A mensagem para os condenados. O que eles fizeram? Riram-se disto. Riram-se disto. Riram dos mensageiros de Deus. Riram dos profetas de Deus. Apedrejaram os profetas de Deus. É isto que as pessoas fazem e são condenadas por isto. Deus, antes do juízo, ele manda misericórdia, mas as pessoas riem da misericórdia, zombam da misericórdia, por causa da maneira simples de Deus fazer as coisas. Num desses dias, se você já não tiver, você cruzará esta linha, a linha da misericórdia. Você nunca mais desejará fazer o que é correto. Você ouviu o que eu disse? Você cruzará esta linha e você jamais desejará fazer o que é certo. Você ainda ouvirá o Evangelho, seguramente, mas jamais o aceitará. Você não pode aceitá-lo, porém, o Evangelho será pregado aos condenados. Aqueles que estão eternamente perdidos, que não podem mais ser salvos. Você já está nesse ponto e você não sabe. Você pensa que você está vivendo em prazeres e está morto enquanto vive. Claro que o irmão Brana não estava falando conosco. Ele estava falando com aqueles que rejeitam a misericórdia de Deus. O que o irmão Brana está dizendo é o seguinte: antes do juízo cair, as pessoas estão tão corrompidas, desta forma como ele narrou aqui, com esta influência da quinta dimensão, mas mesmo assim, mesmo elas estando perdidas, mesmo elas estando condenadas, Deus envia um sinal. Esse sinal é um profeta, é uma palavra. Deus prega para eles, mesmo eles estando condenados, mesmo sendo almas aprisionadas, Deus prega para eles. Por quê? Antes do juízo, Deus sempre mostra a misericórdia. Eles rejeitam, mas por conta própria. Parágrafo 300. Ouça todos aqueles que rejeitaram a mensagem da hora, antes da condenação. O Evangelho foi pregado aos condenados. Primeiro, antes que eles fossem sem misericórdia, Noé fechou um testemunho. Deus fechou a porta. Depois da sua terceira puxada, depois da terceira puxada em Sodoma, as portas foram fechadas. Não houve mais misericórdia. Os 10 justos não puderam ser encontrados, e aos perdidos o Evangelho foi pregado, os quais não poderiam ser salvos, porque foi simplesmente... Tem sido desta maneira em cada era. Cada era rejeita a mensagem,
antes do julgamento. É uma mensagem de alerta que o irmão Branham nos deixou. Isso está sempre se repetindo, irmãos. E o irmão Branham colocou aqui diante dos nossos olhos o que está acontecendo de novo. O juízo de Deus está chegando. E ele mostrou a sua misericórdia através dessa mensagem do 7º anjo. Mas o mundo rejeitou, zombou e humilhou todos que seguem esta mensagem. Esta mensagem foi e está sendo pregada aos condenados. Não estou dizendo que aqui dentro estão os condenados, mas esta é a verdade. Esta mensagem está chegando aos ouvidos dos condenados, pela internet, pelo rádio, pelo evangelismo, corpo a corpo que é feito, né? Nós estamos vivendo nesse estágio de Sodoma e Gomorra, quando os anjos foram ali para pregar para aquelas almas condenadas e eles queriam violentar os próprios anjos. Este é o tempo que nós estamos vivendo, irmãos. É o tempo do fim. A mensagem está sendo pregada para os condenados, aqueles que já não têm salvação mais. Por quê? Eles têm que rejeitar a misericórdia para que o juízo de Deus caia. Agora, nós estamos aqui aprendendo da misericórdia de Deus. Nós estamos aqui aprendendo este caminho que vai nos livrar desse juízo que cairá. Por isso que nós nos alegramos ao saber que, assim como aquelas 8 almas foram salvas quando entraram na arca, nós estamos salvos porque estamos dentro desta palavra. Estamos livres desse juízo que cairá. Mas estamos vivendo uma hora tremenda, irmãos. A mensagem está sendo pregada para os condenados. As almas que estão em prisão agora, elas estão ouvindo a mensagem. Quando ela vê você passando pela rua, ela está ouvindo a mensagem. Não pense você que não há ninguém te observando. Existe sim alguém te observando e você está pregando para elas, mesmo em silêncio. Você, irmão, está pregando para eles, mesmo em silêncio. Só que eles já são almas que estão em prisão. Eles já rejeitaram a misericórdia de Deus. E agora só lhes resta o juízo de Deus. Parágrafo 314. Não sem misericórdia. A misericórdia foi enviada a eles primeiro de um profeta. Eles não creram nisso. Deus é misericordioso, porém, Ele enviou a misericórdia, mas eles não a receberam. Ele sempre envia a misericórdia primeiro. Antes do dilúvio, Deus fez a arca. Antes de destruir Sodoma, Deus mandou seus mensageiros para tirar o povo de lá. Antes de destruir Jerusalém, Deus mandou os sinais para que o povo saísse da cidade, os cristãos. E logo depois veio o juízo de Deus. Ah, irmãos, se você ainda não se posicionou, posicione-se agora, porque o momento que esse juízo vai cair está muito próximo. Mas ainda há tempo, a misericórdia ainda está de pé. Jesus Cristo ainda está no trono de intercessão. Isso quer dizer que neste momento Ele é um cordeiro sacrificial, ao meu favor, ao seu favor. Ele está lá intercedendo por nós. Ele está lá perdoando os nossos pecados. Mas vai chegar um momento em que Ele vai sair do trono de intercessão e aí a misericórdia de Deus cessou. Só restará juízo. Ele deixará de ser o cordeiro e passará a ser o leão. Não queira você enfrentar a ira de Deus quando o juízo cair sobre este mundo. Eu estou falando para mim mesmo. Eu não quero estar aqui quando o juízo de Deus cair. Isto gera um desespero na minha alma. Devemos estar desesperados, convencidos e então preocupados, para não estar aqui. E se eles tivessem reconhecido que esse sinal era o sinal do fim do tempo? E quando eles viram, de repente, a salvação cessou, a porta da arca fechou. Já tinha começado a chover,
Mas aí já era tarde demais para tentar entrar. Já era tarde demais para buscar uma vaga. Os eleitos já estavam lá dentro. Simplesmente, antes de mais nada, você fica sabendo que a porta foi fechada. Houve somente uma pessoa que reconheceu este sinal. Este foi Noé e o seu grupo. Este foi o único que reconheceu. Quando essa porta se fechou de repente, Noé soube. Noé soube que era o fim. Ele soube, isto mesmo. Se você tão somente reconhecesse o sinal, o mundo está cheio de sinais. Israel é um grande sinal. A natureza é um grande sinal. Tudo se cumprindo as profecias da Bíblia. Ah, se esse mundo reconhecesse. E nós pensamos nos nossos familiares incrédulos nesta hora, nos nossos conhecidos. Ah, se eles reconhecessem esse sinal. Não dá vontade em nós de manifestar mais esse sinal? De viver uma vida mais próxima de Deus, para chamar logo estas almas eleitas, salvar elas desse juízo que vai cair? Devemos nos aproximar mais de Deus, brilhar mais a nossa luz. Conversando com o irmão Dionísio, alguns dias atrás, ali em Vianópolis, e ele então trouxe esse assunto, né, que a lua nova, embora ela seja a menor, né, ela tem o menor risco de luz, mas ela é a que mais clareia. Ela clareia mais do que a lua cheia, que é enorme, não é? Mas a lua nova ela é mais clara do que a lua cheia. E se nós olharmos aqui, Laodiceia é a lua nova, é a lua em que tem a menor porçãozinha de luz. Mas uma coisa é certa, irmãos, embora a nossa luz seja menor, nós temos toda a plenitude dos mistérios de Deus em atuação em nosso meio. O brilho da nossa era é maior do que o brilho ali, ó, lá de Éfeso, que era a lua cheia. O nosso brilho é maior, porque nós temos todos os mistérios cumpridos. Nós temos 7 selos, nós temos 7 eras, 7 trovões. Tudo está revelado para nós. Agora, que profundidade nós chegamos? E que responsabilidade nós temos? Embora a nossa luz seja menor, ela tem que ser a mais forte de todas as eras. Pense nisso no seu dia a dia. Pense nisso no seu trabalho. E nós já vamos encerrar aqui. Oh, se eles tivessem tão somente reconhecido este sinal quando eles viram este entrar ali, que estivera lá em cima com Abraão. Parágrafo 323. O mundo continua indo adiante. Quando Noé entrou na arca, o mundo continuou a se mover adiante. Os escarnecedores daquele dia, eles ainda tinham festas de sexo, eles ainda comiam, bebiam, casavam, faziam as coisas que eles fazem hoje. Bem exatamente, normalmente. Diziam, aquele velho santo rolador fechou a porta. Ora, vocês já ouviram falar em tal coisa? Vocês sabem o que ele diz? Que todos nós vamos morrer afogados. Tolice, onde está a água? A mesma coisa eles dizem hoje. Tolice, tolice, onde está o fogo? Escarnecedores. Nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Muito bem, Noé reconheceu o sinal. A mesma coisa nos dias de Ló. As mesmas coisas nos dias de Jesus. Assim é hoje. Eles escarnecem de nós pela sua última vez. Eles estão escarnecendo de nós pela última vez. Quando a porta for fechada, o mundo continuará, com suas festas, com as noitadas, com os prazeres, mal sabendo eles que a misericórdia já foi cessada, e quando buscarem por ela, ela já não existirá mais. Mas graças a Deus que esta misericórdia te atingiu.
nós podemos olhar para o nosso irmão, para o rosto do nosso irmão e dizer: graças a Deus, a misericórdia de Deus atingiu meu irmão, que está aqui nesta noite, assentado do meu lado, ouvindo essas palavras do irmão Brana, ouvindo essas palavras de Deus. Oh Deus, obrigado porque a sua misericórdia atingiu a minha esposa, a sua misericórdia atingiu meus pais, a sua misericórdia atingiu meus irmãos e irmãs. E o que arde no meu coração é justamente isso, é que nós devemos fazer esta misericórdia atingir mais pessoas. Vamos viver uma vida santa e pura para atrair as pessoas para a misericórdia de Deus. Essa é a nossa função nesta era, irmãos. Porque o rapto está só aguardando a entrada deste último eleito. E se esse último eleito está lá no seu trabalho? E se esse último eleito está lá na sua sala de aula? É o nosso dever fazer brilhar a luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e trazer este último eleito, porque já está passando da hora de nós irmos embora deste mundo. Eu quero ir embora e quero encontrar cada um de vocês lá também. Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Só nos resta agradecer a Deus. Graça é favor imerecido. Esta graça te atingiu e você nunca fez por merecer. Muito antes de você nascer, Deus já olhou para você com graça e te escolheu para este caminho. Então ore nesse instante, agradeça a Ele. Às vezes nós esquecemos de agradecer a Deus pela graça. Não se esqueça. Ore nesse instante, agradeça a Ele. Deus bendito e Pai eterno, só nos resta agradecer ao Senhor por este favor imerecido do Senhor ter feito este caminho para nós escolhermos a misericórdia. Sabemos que isto não está em nós, é o Espírito do Senhor em nós que faz estas coisas. Se fosse pela nossa vontade, nós não conseguiríamos obedecer a Tua palavra. Mas o Senhor vem e coloca esta alma que veio de Deus e que nos dá esta vontade de obedecer, este prazer nas coisas santas. Eu rogo, Pai, que o Senhor venha a trazer estes irmãos que ainda não tomaram esta posição. Eu mesmo, Senhor, se há algo em mim ainda que me faz estar em cima do muro, estar na fronteira, que o Espírito Santo tire isso de uma vez por todas, que o Senhor tome todo o controle da minha vida, da vida do meu irmão, da vida da minha irmã, para que nós possamos entrar nesta posição de arrebatamento. Continue abençoando esta igreja tão ungida, reverente. Continue abençoando eles, Senhor, com Teu Espírito Santo. Nós cremos que o Senhor nos abençoou nesta noite, que o Senhor falou com cada um que veio aqui com o coração necessitado. O Senhor já concedeu a necessidade que nós viemos buscar. Que o Senhor abençoe o pastor Ivaldo nesta noite. Conforta, Senhor, o seu coração pela perda da sua mãe. Que ele possa ter este conforto de saber que ela está na glória, aguardando por ele, e que um dia, naquele dia, todos nós nos reuniremos lá. Que grande alegria nós teremos. Guarda cada um de nós no retorno para os nossos lares, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Ainda de pé, irmãos, chegou a notificação da conexão dos irmãos lá de Bonfinópolis, acompanharam conosco, irmã Fabiana e família também lá de Bonfinópolis, e 13 conexões que não foram identificadas. E temos também uma nota aqui sobre o encontro da mocidade de 2020. Todos que irão participar deverão estudar os livros de Josué, Juízes e Rute. E a mensagem a ser estudada é a mensagem confronto de Efésios com Josué. Vou repetir então, sobre o encontro da mocidade de 2020. Todos que irão participar deverão estudar estes livros da Bíblia, Josué, Juízes e Rute. E a mensagem a ser estudada é a mensagem confronto de Efésios com
Josué. Provavelmente o pastor Ivaldo vai reforçar este aviso, mas é bom você ir se programando, né? Estudando, para que tenhamos todos um companheirismo muito proveitoso na presença do Senhor. Se o Senhor permitir, já está chegando aí, né? Já está chegando o dia 1º, que coisa. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós, hoje e todo sempre. Abençoe mais o seu irmão, com todo o amor fraternal que você tem. E se o Senhor permitir, até a próxima estaremos aqui de volta. Deus vos abençoe.